segunda parte no livrinho de Leonardo Coimbra sobre o pensamento filosófico de Antero de Cantal. Após ter feito a leitura comentada da introdução, em que devo fazer uma pequena correção na medida em que referi que Antero não teria recebido tanto a valorização de doutrinas da parte como criador de doutrinas por parte de Leonardo Coimbra, mas de facto não é correto. Pois não li, mas Leonardo diz: faremos primeiro a exposição sintética das suas doutrinas reveladas nos estudos a que nos referimos. E depois, sim, por último, faremos a crítica e, à luz das nossas doutrinas criacionistas, mostraremos como as opiniões de Antero. Aqui, de facto, estas opiniões não em relação às doutrinas, mas certos aspectos dessas doutrinas que Leonardo considera como opiniões e que têm que ser corrigidas ou expurgadas, como ele diz. Vamos passar então agora para este resumo das doutrinas filosóficas de Antero que Leonardo faz em relação a essa publicação de 1890, As Tendências Gerais da Filosofia na segunda metade do século XIX, e que é resumida em 30 páginas por Leonardo Coimbra. E vamos ler brevemente os seus aspectos mais importantes, é claro que remetendo sempre para a leitura da obra em 3 números da Revista de Portugal, dirigida por Eça de Queiroz, e que tem reedições, nomeadamente em todas as antologias das prosas de Antero. Diz-nos então Leonardo Coimbra: neste trabalho, Antero apresenta os seus pontos de vista sobre os mais importantes problemas filosóficos, como sejam o significado e o valor da filosofia, o conhecimento científico e a sua relação com a filosofia ou pensamento metafísico, entre parênteses, envolvendo uma teoria da ciência e da experiência, fecha parênteses, e, finalmente, o problema da liberdade e de Deus. Diz-nos então Leonardo, citando constantemente Antero: a filosofia é eterna como o pensamento humano. Representam num fiere incessante, num fazer-se incessante, o que há de absoluto no pensamento humano e o que há de relativo na consciência que o pensamento humano tem de si mesmo. Há já aqui uma dualidade grande, este fiere incessante do absoluto no pensamento humano e a relatividade que o pensamento humano tem de si mesmo consciência. Não pode esperar-se, pois, dela, da filosofia, uma verdade total e definitiva, que acarretaria, aliás, se possível fosse, a imobilidade ou morte do pensamento. A sua verdade, sem ser total ou absoluta, é simplesmente simbólica, pois a filosofia, e aqui é as palavras exatas de Antero, é a equação do pensamento, a adequação do pensamento e da realidade numa dada fase do desenvolvimento daquele e num dado período de conhecimento desta. É um equilíbrio momentâneo entre a reflexão e a experiência. A adaptação possível em cada momento histórico, entre parênteses da história, da ciência e dos pensamentos, dos factos conhecidos às ideias diretoras da razão. E a definição correlativa dessas ideias, não por esses factos, mas em vista deles. De onde se criam, então, os sistemas de acordo com as épocas e com a identidade, e Antero fala do sincretismo que houve na época alexandrina, da filosofia alexandrina ou de Alexandria, no começo da era cristã,
e depois já na época medieval com a Suma de Tomás Aquino, que representariam, de certa forma, certas épocas de sincretismo de várias doutrinas. Quais são as forças, as noções capitais que chegam até hoje e que foram comuns a esses temas? Diz-nos então Antero que são as noções de força, de lei, imanência ou espontaneidade e desenvolvimento. E é esta passagem de um pensamento antigo que fazia do universo uma máquina, obedecendo a um plano pré-concebido, ao pensamento moderno que o torna o universo um ser vivo, cuja forma de atividade não obedece senão às tendências espontâneas do seu próprio desenvolvimento. Isto é fruto do desenvolvimento, do Renascimento e de Spinoza, Descartes, Leibniz, em que as noções de força e imanência se vão afirmando. E o século XVIII dará a ideia de desenvolvimento e consequência e complemento natural, como consequência e complemento natural das ideias de força e imanência. Cita então Antero, dizendo-nos: o universo aparece-nos agora não já somente como grande ser autónomo e eternamente ativo, mas como ser de ilimitada e infinita expansão, tirando de si mesmo, da sua inesgotável virtualidade, de momento para momento, criações cada vez mais completas, mais ricas de energia, vida e expressão, envolvendo-se e desdobrando-se em voltas cada vez mais largas e sinuosas na espiral sem termo do seu maravilhoso desenvolvimento. Temos aqui Antero com uma visão muito avançada, vendo-a mesmo como uma movimentação em espiral de toda esta fantástica manifestação divina do ser de ilimitada e infinita expansão que tira de si mesmo das suas virtualidades criações cada vez mais complexas. Isso prossegue Antero, divino e real ao mesmo tempo, manifesta a si mesmo a sua essência prodigiosa, contemplando-se numa infinidade de espelhos, em cada um sob um aspecto diverso, desenrolando a sua eterna existência numa série de panoramas, desde as forças elementares e puramente mecânicas, às mil afinidades da matéria bruta, até ao instinto que sonha, à inteligência que observa e compara, à razão que ordena, ao sentimento que fecunda, até à contemplação e à virtude dos sábios e dos santos. Temos aqui Antero a mostrar-nos uma espiral ascendente que nos leva desde as forças elementares e puramente mecânicas, através do instinto, da inteligência e da razão, ordena, até ao sentimento que fecunda e, finalmente, à contemplação e à virtude dos sábios e dos santos. Antero tem aqui, no culminar desta evolução, o sábio e o santo, a alma que, tanto pela sua contemplação e transparência à verdade, como virtude da sua actuação e vivência, é sábia e santa. Passa depois a analisar a voz de Kant, que põe em questão o que é o conhecimento e que terá respondido, quer ele saiba ou não, diz Antero, que o espírito é o verdadeiro noumenon, o ser tipo, a medida de todos os seres, revelação da sua mais íntima natureza. O universo no kantismo reflui todo para a consciência e some-se nela, para de lá sair transfigurado, análogo ao espírito ou idêntico com o espírito. Subjetivismo de Kant ou é nada, ou é o reconhecimento da identidade do ser e do saber. Assim, a verdadeira significação da história do kantismo é aquilo que legitimamente saiu dele, o realismo transcendental de Schelling e Hegel. A nova filosofia, fundada sobre a identidade do ser e do saber, leva as ideias fundamentais do espírito moderno, as ideias de força,
de imanência e de desenvolvimento até ao máximo grau de condensação. Com Schelling e Hegel, a filosofia da natureza compenetra-se dos seus verdadeiros princípios metafísicos. O mecanismo dissolve-se no dinamismo, cujo último tipo é o espírito. Depois, fazendo uma passagem pelas filosofias mais modernas, nomeadamente o positivismo ou a psicologia escocesa, acaba por afirmar-nos que a metafísica, na sua absorvente dialética, é estreita a esquecer que os indivíduos não são abstrações, simples determinações lógicas de uma ideia, mas seres reais autónomos, cujo princípio de ação reside nas profundezas da sua própria natureza, constituindo um verdadeiro em si, distinto e irredutível, e não um momento transitório de alguma substância só e verdadeiramente existente na sua vaga universalidade. Era aqui quase que diria nos nossos dias, constituindo um verdadeiro em si, distinto e irredutível, e não um momento transitório de algumas substâncias, ou um momento transitório de algumas descargas de neurotransmissores nas sinapses dos neurónios cerebrais, como a ciência moderna, a neurociência materialista, tende a deduzir a partir das investigações valiosas e cada vez mais exatas na determinação dos caminhos neuronais que se passam. Resta saber se por detrás deles não está o tal verdadeiro em si, distinto e irredutível a tal. E isto coloca-nos no chamado problema duro da ciência, que é a consciência. A consciência é apenas uma geração do cérebro, uma coordenação de diferentes atividades químicas a partir dos neurónios que fazem surgir essa consciência, mas que não tem outro substrato senão essas interações entre diversas partes do cérebro e diferentes neurotransmissores, ou se existe uma entidade distinta e irredutível. Avançamos então para a questão grave que se já começa a notar no fim do século XIX, que é antítese, mecanismo, determinismo, espiritualismo, liberdade. É o ponto nodal da questão. Se é possível resolver este antagonismo numa síntese superior, estará resolvido o problema de encontrar a síntese do pensamento moderno. Aqui está a falar para o século próprio XXI, esta antítese entre um mecanismo de determinismo que é, hoje em dia, já mais aprofundado e justificado cientificamente a um nível dos neurónios e das sinapses e das reações e das inter-relações, ou se há um espírito com a sua liberdade de se determinar. Aqui, diz-nos, num resumo, Leonardo Coimbra, encontram-se duas formas de evolucionismo. A da filosofia idealista germânica, em que o superior requer e possui um aumento de ser, vindo da virtualidade infinita da ideia, ou seja, o ser humano ou ser espiritual tem um ser e a evolução é causada por aumentos de ser a partir desta ligação com o espírito ou com a virtualidade da ideia, ou a filosofia mecanista,
em que o complexo resulta de meros arranjos cumulativos dos símbolos ou elementos. E diz-nos então que há muitas vezes, quer dizer, que há que ver na alma essa substância de natureza excepcionalíssima e toda a vida real. E não apenas a simples soma dos factos íntimos da consciência. É este facto da consciência, o inabalável soberano, que resiste e Antero segue-me dizendo que na consciência sentimos que o espírito da sensação à ideia e à volição é sempre ativo. Uma sensação é uma modificação da sua substância, assim como uma ideia é uma modificação dessa substância, assim como uma volição é uma determinação do mesmo ser. Os factos são o ponto de partida das ideias, cuja virtualidade está no espírito, em si, são inertes ou expressivos. O conhecimento é, pois, um fato íntimo e próprio do espírito. E o universo conhecido é o produto da sua espontânea atividade. Esta afirmação do Antero é extremamente importante, pois fazem-nos, ou remetem-nos para a força de vontade, como os atos serem volições a partir de uma determinação nossa, e que as ideias estão virtualmente no espírito, e o próprio conhecimento é um fato íntimo e próprio do espírito. Nós, geralmente, não temos bem esta noção deste autoconhecimento em que, ao estarmos a tomar consciência de nós próprios, estamos a fazê-lo como espíritos e que tal é um facto íntimo e próprio do espírito. Este conhecimento que nós temos de nós próprios ou da realidade são gerados pelo nosso próprio espírito. Depois Antero prossegue nesta valorização do espírito, da unidade do eu acima do mero mecanicismo e determinismo, dizendo-nos o mesmo acontece com a vontade. A determinação da vontade nunca é assimilável à determinação mecânica, porque tem um fim, e esse fim, em última análise, está nela mesma. O espírito é, pois, uma força espontânea, mas é, por cima disso, uma força consciente. É esse predicado que vem completar a sua plenitude e fazer dele a força tipo. Portanto, aqui esta ideia que a vontade tem um fim em si mesmo e o espírito é uma força espontânea, mas consciente. Tornarmos a nossa vida mais espontânea e simultaneamente mais consciente é uma das formas de fazer o espírito, como ele diz, completar a sua plenitude e fazer dele a sua força tipo. Há muita gente que, negando o espírito, negam esse seu nível mais íntimo e acabam por não estar a fazer a ligação com essa centelha divina, essa mónada que Antero, por mais de uma vez, referiu também como voz da consciência, que nós devemos saber ouvir, escutar, clamar, para sermos guiados espontaneamente a partir do nosso interior, ou seja, extrair da virtualidade infinita do ser que está em nós a nossa própria intuição, a nossa própria determinação na vontade. Pois continua Antero, é assim que o espírito, sem sair de si,
se cria e fecunda continuamente, compenetrando-se cada vez mais com a sua própria essência, extraindo dela, da sua infinita virtualidade, momentos cada vez mais complexos e ricos de ser, até atingir a mais alta consciência de si. Esta parte é muito importante. O espírito, sem sair de si, se cria e fecunda continuamente, compenetrando-se cada vez mais com a sua própria essência, extraindo dela os momentos mais ricos de ser, até atingir a mais alta consciência de si. Isto é daquelas frases valiosíssimas e que nós todos, portugueses, ou mais limitadamente os amantes ou amadores ou amigos de Anter, deveriam ter bem presente. E depois continua também num nível bastante elevado. Reconhece então idêntico com o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade. Concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude, concebe e sente a vida moral como a esfera da realização desse ideal. O espiritualismo resolve-se, pois, num dinamismo psíquico. Assim como o materialismo da filosofia científica da natureza se resolvera num dinamismo mecânico. Anter está aqui a chamar-nos a este dinamismo psíquico espiritualista e chegando é claro que está a especular que, atingidos estes níveis mais profundos, penetrando-se cada vez mais com a sua própria essência, extraindo cada vez mais complexos e ricos estados de ser, ou seja, as tais virtudes, as tais qualidades, até atingir a mais alta consciência de si. Reconhece então idêntico com o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade. Esta parte, certamente, que é uma certa especulação, é um pouco difícil chegar-se a estes níveis de identidade entre o eu humano e o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade. Mas certamente que até pode ser que Anter, volta e meia, tenha sentido algo ou intuído, se bem que a expressão depois concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude, quando a relação com Deus não pode ser apenas uma relação de concepção, mas tem de ser de vivência interior. A própria divindade tem que renascer dentro de nós, tem que ser uma experiência interior, de compenetração, a tal compenetração que Anter implica, fala, compenetrando-se cada vez mais com a sua própria essência, é compenetrado cada vez mais com a sua essência até chegar ao mundo divino, ou à essência divina, ou à presença divina. E depois diz muito bem Anter, porque foi sempre um homem com grande qualidade ética e de cidadania social, concebe e sente a vida moral como a esfera da realização desse ideal. Anter vai depois continuar no seu tratadozinho. Vamos tentar resumir rapidamente as restantes páginas em que Leonardo fala, em que Anter valoriza a identidade fundamental entre o sujeito e o objeto. Ou seja, há uma relacionalidade do universo e a razão do universo, diz-nos Anter, pressupõe por consequente uma substância de que seja acto, e essa substância não pode ser concebida senão como fundamentalmente análoga ao espírito. Como referimos há tempos numa outra gravação, era a força orgânica, o tal magnetismo, que de certa forma permite esta ideia de força-causa, força espontânea. Pois Anter valoriza que a necessidade de determinação é, pois, interna e a lei da sua constância exprime apenas a constância daquele acordo do ser consigo mesmo, que em idênticas relações se manifesta por idênticas modalidades. Ou seja, há uma liberdade então de espontaneidade plena, o agente cria, dentro dos condicionalismos, as suas próprias ações finalistas. Ou seja, até que, diz-nos Anter, o determinar-se já não é limitar-se,
é expandir-se, é desdobrar-se indefinidamente numa atividade que, criando um mundo seu, se cria ao mesmo tempo com este mundo. E depois salta para essa ideia que o ser que está todo em cada um dos seus atos. Isto leva-nos ao aqui e agora, ou é a hora do pessoa, cuja essência se substitui ao universo e cuja atividade não reconhece outros limites senão as leis da sua própria natureza, realiza por certo o ideal de ser livre. É por isso também que é um ser só ideal. Deus, se Deus fosse possível, seria esse ser absolutamente livre. Mas por isso que não é real, é que é verdadeiro. Aqui Antero avança nesta ideia de que a liberdade tem que ser então gradual nas pessoas e através dela vamos descobrindo essa causa final de tudo e desfazendo a ilusão do mecanismo onde se vê apenas transformação de forças, quando, em termos de uma visão espiritualista ou de dinamismo, veremos a correlação de estados que derivam de energias íntimas e que as exprimem com modalidades suas. Ou seja, a evolução universal parte da virtualidade infinita do ser e é a espiritualização do universo, sendo a história um teatro da liberdade. O fim último é, pois, esse em seu caminho a próprio direito, deixa em seu caminho direito e moral, é o desenlace do universo, o dever feito por atração e por amor. O eu limitado, refluindo-se, assim se pode dizer, para o seu centro verdadeiro, dissolve-se numa coisa de absoluto, já não individualizado, mas ainda ligado ao indivíduo. Transição do ser para o não ser, que equivale, quanto cabe na realidade, à plenitude e perfeição do ser. Aqui Antero bordeja estes níveis elevadíssimos dos estados mais elevados, estados nirvânicos, com algum conhecimento da tradição budista. Chegando a dizer, confundido com o que sempre permanece, com o que é em si e por si, entrou no ilimitado, no inalterável e subsiste como ele eternamente. Tal frase Gat para Sangat Bodhi Swaha do budismo significa também esse passou para o outro lado de corrente no estado de luz. Saudações a ele. A sua existência será como a existência de um princípio universal, impessoal e absoluto. E conduz-nos então a outra das grandes frases dele: a consciência do justo é o único templo do único Deus. E nesse templo a renúncia ao egoísmo é o único culto. E segue: essa pouca justiça que consegue penetrar neste mundo de luta, cegueira e egoísmo vem toda dali, porque só ali tem a sua raiz profunda, superior ao destino, vencedora da fatalidade, mais profunda que toda a ciência e toda a especulação. Só ela, essa consciência do justo, torna patente o íntimo segredo das coisas e é em si mesmo a única verdade evidente, o único saber, sem dúvidas nem obstáculos. Ela vence a morte, porque faz compreender a significação do êxito final, o êxito de saída, e apreciar quanto ele vale. Se, pois, a verdadeira virtude, a renúncia a todo egoísmo, define completamente a liberdade, se a liberdade é a aspiração secreta das coisas e o fim último do universo, concluamos que a santidade é o termo de toda a evolução e que o universo não existe nem se move senão para chegar a esse supremo resultado. O drama de ser termina na libertação final pelo bem. Eis-nos estes últimos ensinamentos de Antero, a libertação final pelo bem. Adoremos o bem, cultuemos o bem. Om.